Uma coisa que é muito comentada e a gente comprovou que com certeza acontece é que imigrar muda muito as pessoas. A proposta do vídeo de hoje é nós, do Casal Buscapé, contarmos para vocês o que mudou na gente nesses 4 anos aqui em Portugal. Depois da vinheta a gente vai conversar sério sobre isso. Fala família Buscapé, tudo bom com vocês? Casal Buscapé aqui na área para mais um vídeo. E como dito aí no início, no vídeo de hoje a gente vai falar com vocês um pouquinho sobre os nossos sentimentos depois desses 4 anos aqui em Portugal. Mas antes, já chega deixando o seu like, comentando aqui embaixo que é super importante pro nosso canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo da gente durante todos esses dias que a gente solta vídeo aqui todo dia, minha gente. Bom, mas sem mais delongas, vambora pro conteúdo. O primeiro item que nós concordamos que é muito importante, que muda muito na gente depois que a gente migra, depois que a gente sai do nosso país e vem para outro lugar, é o fato do sentimento em relação à família e aos amigos. É uma coisa que com certeza você tem que se adaptar. Família e amigos, Carol, será que mudou muita coisa? Mudou sim e mudou muito. Nos primeiros vídeos aqui do canal, quando a gente contou a nossa história sobre a nossa mudança aqui para Portugal, a gente falou um pouquinho sobre como é a nossa relação familiar, né, em casa. E a gente sempre falava que a gente não sentiria saudade tão cedo de casa, né? Assim, a gente falava assim, nada, nós vamos mudar e eu me livro lá para 5, 6 anos que a gente volta pro Brasil, porque a gente tá cansado disso aqui. E, gente, é incrível como a gente sente saudade da família. Como a distância, ela traz outro sentimento, aquele sentimento que você tinha de tipo, ai, mais um almoço de domingo, ai, não vou não. A gente morre de saudade das pequenas coisas. Uma das coisas que o Thiago sempre faz quando a mãe dele liga pra nós de videochamada é pedir pra fazer o quê, amor? Mostrar a rua. Coisa que a gente tinha todos os dias, uma coisa que a gente era habitual, a gente já nem percebia mais que gostava daquilo. E estando longe, a gente tem outra percepção, sabe? Então, assim, a saudade de casa, a vontade de estar perto da família muda muito quando a gente fica fora, ainda mais depois de 4 anos, né? Na verdade, assim, são simples coisas mesmo. Eu sinto saudade, por exemplo, de uma coisa que eu fazia com alguma frequência. A gente morava perto da minha avó, né, lá no Brasil, de uma das minhas avós. E eu gostava muito de acordar de manhã, colocava uma bermuda, um chinelo, ia pra casa dela tomar café e assistir TV junto com ela. Ou depois do futebol, né? Pois, e ficava lá na porta da casa dela, vendo a rua, tinha vista pra BR, né, pra autoestrada lá. E eu ficava vendo os carros passando e tal. É uma coisa que a gente sente falta, simplesmente de botar um chinelo, uma bermuda e ir pra casa da avó pra poder tomar café e ficar conversando. Não, e a avó do Thiago é daquelas que, assim, ó, toda vez que ele ia pra casa dela, sempre tinha, né, Thiaguinho, o pacotinho de isopor com os pãezinhos de queijo que ele adora. Ela é essa avó, então faz mesmo muita falta. E Tá viva, graças a Deus. Pois é, a verdade é que, assim, uma das coisas que você tem que estar preparado para conviver com esse tipo de ausência, com esse tipo de distância, porque uma coisa é eu colocar um chinelo, uma bermuda e subir a rua e em 2 minutos tá na casa da minha avó. Outra coisa são 10 horas de voo, né? E muito dinheiro que você gasta para poder ir no Brasil. Então, é algo que você não consegue fazer com tanta frequência. Então, essa é a primeira coisa que muda, é a forma como a gente enxerga os nossos amigos e a nossa família. Por mais que você seja aquela pessoa que faz pouco caso, que não é muito apegado, mas a distância, ela machuca às vezes. O Thiaguinho falou sobre amigos, eu preciso só fazer um adendo aqui, que na verdade quando a gente tava no Brasil, a gente era rodeado de pessoas, né? Alguns considerados amigos, outros considerados ali conhecidas, pessoas próximas, mas uma das coisas que muda muito quando a gente migra, quando a gente sai do Brasil e vem pra cá, que seria o caso, é que assim, você começa a selecionar as pessoas. A amizade, ela não faz tanta falta, sabe? Parece que a gente tinha, todo final de semana a gente tinha que se reunir com as pessoas e tá ali, parece que não passava a semana se a gente não tivesse esse encontro. E aqui em Portugal a gente dá muito mais valor à família, ao casal realmente, né, Thiago? A gente dá muito mais valor, assim, óbvio que a gente tem pessoas próximas, amigas, pessoas que a gente pode contar quando a gente precisa, mas essa percepção muda um pouco, assim, você começa a ser mais seletivo, né, assim. Eu acho que é uma coisa que é comum de todo imigrante, dos brasileiros pelo menos, assim, que eu enxergo, que eu ouço,
é que aqui a gente tem uma dificuldade maior de fazer amizades, né? Até pela característica cultural dos portugueses. Outra coisa que mudou muito na nossa cabeça e no nosso jeito de ser mesmo como seres humanos é que nós nos tornamos cada vez mais empáticos e humildes, né, Thiaguinho? Falar a verdade, assim, eu acho que Portugal, o fato de você emigrar e ter que sacrificar algumas coisas, esse ato, ele te molda muito, sabe? Molda o seu caráter, molda o seu jeito de ser, o seu pensamento. E foi uma das coisas, assim, que principalmente a vida profissional, a nossa vida profissional aqui em Portugal, moldou muito a gente, né? A Carol, não vou repetir aqui, mas a Carol teve que trabalhar numa fábrica de abate de coelho, que é algo, assim, que eu acho que pouca gente fez aqui em Portugal. Se você fez isso já na vida, coloca aqui na descrição. Eu já me encontrei. Pois, as pessoas até não entendem muitas vezes quando fala que ela matava coelho. Mas, e eu trabalhei numa cozinha de restaurante, né? Tudo bem, nós tínhamos as nossas profissões no Brasil, mas eram coisas completamente diferentes. E eu acho assim, o ato de eu trabalhar 2 anos numa cozinha de restaurante, a Carol ter feito tanto esforço na fábrica de abate de coelhos, faz com que a gente veja as outras profissões com mais humildade, com mais empatia. Eu, por exemplo, hoje no restaurante, uma coisa que a Carol lembrou que quando a gente estava planejando é que no Brasil a gente chegava no restaurante e éramos os últimos a sair, sabe? Chegava assim, determinado lanchonete, alguma coisa, nós éramos os últimos a sair. Só saía mesmo quando estavam levantando as cadeiras já. Só que, tipo, eu trabalhei 2 anos na cozinha de restaurante. Eu sei o quanto É chato. O quanto é chato e o quanto eu xingava os clientes que faziam isso. Então, assim, percebemos que o restaurante tá fechando ou que tá perto de fechar, a gente já agiliza, fala, não, a gente vai embora, vamos deixar o pessoal... Nem é preciso vir avisar. Pois, vamos deixar o pessoal fechar as coisas aqui, fechar tudo normal e tal. A gente tem um pouco mais de empatia, trata melhor as outras pessoas. Acho que o ato de migrar, ele molda muito a gente. O Casal Buscapé passou por isso. E a verdade é que, quando a gente foi no Brasil, a nossa própria família percebeu que a gente mudou muito, sabe? Nossa forma de tratamento no dia a dia ali, de conversar, de compreender o outro lado. É a questão da empatia mesmo, né? De se pôr no lugar do outro. Acho que essa fase foi uma das coisas que a gente mais aprendeu e mais sentiu, né, Thiagueiras? A gente sempre fala que os nossos trabalhos, inclusive foi o tema, acho que um dos primeiros vídeos dessa série de fevereiro aqui, que a gente falou um pouquinho sobre isso, e que a gente realmente muda, porque querendo ou não, você teve outras vivências que você nunca imaginou ter. A gente teve essas vivências, né? A gente nunca imaginou, sei lá, tá trabalhando no restaurante, então a gente não entendia ali internamente como funcionava. E quando o Thiagueiras foi trabalhar no restaurante, a gente entendeu o quanto era cansativo, o quanto era chato mesmo, aquelas pessoas que ficavam ali horas a fio. E a gente começou a se pôr no lugar e a gente hoje fala, não. E isso, obviamente, que é uma das mínimas coisas que mudaram, né, Thiago? E a verdade, assim, é 8 ou 80. Isso é porque o Casal Buscapé tem essa característica e teve essa característica de compreender e de desenvolver empatia e mais humildade. Só que provavelmente você já ouviu falar ou conhece também algum imigrante que veio para Portugal e mudou completamente. Se acha que tem o rei na barriga, né? Contrário, né? Exato. As pessoas assim... Tudo vai depender do tipo de educação que você tem. Se você é mais flexível pro lado bom ou se vai ser mais flexível pro lado ruim, de começar a pisar nas pessoas pelo fato de você tá morando na Europa, né? De crescer, empinar o nariz mesmo. Tem esse outro lado, né? Assim, graças a Deus, o nosso lado foi, assim, acredito que seja pro lado bom de compreender como as outras pessoas, as outras pessoas têm que ter respeito também, né? Merecem respeito pelo que elas estão fazendo e pela luta delas de cada dia. A gente também luta, todos lutam, então a gente tem que aprender a respeitar. E a gente entende que a gente não é melhor que ninguém nunca, né? É isso aí. Além da questão da humildade, da empatia que a gente desenvolveu, o ato de migrar também mudou uma coisa na gente, que apesar de todos os desafios e obstáculos, a gente se descobriu muito mais forte do que a gente imaginava, né, Carol? É verdade. A gente se deparou com situações nesses 4 anos, com circunstâncias que levaram a gente a tomar algumas decisões que a gente nunca imaginou tomar, né? A gente nunca imaginou viver algumas coisas
do que a gente viveu nesses 4 anos. E isso tornou a gente tão forte, colocou a gente num lugar que a gente nunca imaginou estar. E hoje olhar pra trás e ver tudo que a gente viveu, a gente nunca teria vivido essas coisas consciente, né, do que a gente tava fazendo. E hoje olhando pra trás a gente fala, cara, a gente tomou boas decisões, mas a gente passou e viveu coisas que a gente nunca imaginou viver. Então, a imigração, ela trouxe pra nós uma força e uma, assim, ó, vontade de vencer que a gente nunca imaginou ter, sabe? Então, assim, esse lugar que a gente se encontra de ser forte, né, Thiago? De ter um planejamento mais palpável, foi porque as circunstâncias nos fizeram chegar, sabe? Onde a gente chegou hoje. Uma das coisas mágicas de se migrar também é que quando você chega em determinado ponto, assim, sabe? Assim, a gente tem várias vitórias, várias pequenas conquistas quando a gente migra, né? E chega a certo ponto, assim, que a gente encontra um obstáculo que a gente imagina que seja muito grande, mas você pensa assim, poxa, cara, desistir vai dar muito mais trabalho do que a gente tentar ultrapassar essa barreira. Então, assim, é bem legal isso, que a gente vai se descobrindo capaz de vencer muros e barreiras cada vez maiores. Eu acho que isso é uma das mágicas, assim, e a gente vai se descobrindo cada vez mais forte. É mesmo assim uma escadinha, sabe? Vira uma chavinha, né? Pois. Do tipo, você pode, você consegue, você já conseguiu coisa pior. Aí você pensa, cara, eu já saí do Brasil, já vim pra um outro país, eu vou desistir por causa dessa coisa, sabe? Por causa de uma coisa que, comparado a tudo aquilo que você conquistou e tudo aquilo que você caminhou, sabe? É pequeno. É como se você fosse pra determinado lugar, sabe? E depois, no meio do caminho, você pensasse, cara, acho que eu vou voltar pra trás. Não, só que falta bem menos distância para chegar no ponto final. Então, continua andando, falta pouco, sabe? É mais ou menos isso. Eu acho que a gente foi se descobrindo na caminhada cada vez mais forte. Isso é uma coisa que mudou muito na gente. Principalmente por uma característica que a gente sempre teve, que eu e a Carol, a gente sempre teve uma característica de começar as coisas e terminar as coisas, sabe? Thiago fala iniciativa e acabativa. Pois é, iniciativa e acabativa. O português não é dos melhores, mas assim, é uma filosofia que nós indicamos que você tenha também. Se for iniciar alguma coisa, termine. Faça o possível para terminar. Foi assim com a faculdade, foi assim com a carta de condução da Carol, foi assim com o nosso casamento, foi assim com o nosso planejamento de vir para Portugal. E assim, além de tudo isso que a gente já falou aqui, como último ponto que a gente julgou importante, é falar que uma das coisas que Portugal ofereceu pra gente, que Portugal proporcionou pra gente, é a possibilidade de nós termos sonhos cada vez maiores, né? Verdade, sonhos que a gente nunca imaginou ter, na verdade, né? Faz todo sentido quando a gente fala de que se a gente já deu um passo tão grande, por que não dar um passo ainda maior, né? E assim, tem coisas bobas que a gente nunca sonhou, eu principalmente, conhecer a Disney, sei lá, visitar Paris. Isso a gente nunca foi um sonho palpável pra nós e hoje a gente fala, cara, vamos planejar porque a gente vai, você entendeu? Então, assim, são coisas que a gente nunca imaginou, justamente por conta de vida financeira, pela distância realmente, que faz a gente pensar que isso é cada vez mais longe, né? E estando aqui, a gente pensa, cara, olha onde a gente chegou, então a gente pode muito, muito, muito mais, né? E uma coisa também muito interessante, que depois, assim, desses 4 anos que a gente sonha, é uma coisa que a gente não sonhava antes. No Brasil, nós tínhamos um lote, a gente sempre tava ali na peleja para construir a nossa casa, mas era uma coisa mais distante. E hoje, depois de 4 anos, depois de toda a nossa vida estabilizada, a gente pensa, cara, a gente vai comprar um apartamento, uma casa, enfim, sabe? São sonhos que a gente, se calhar, nunca imaginou ter, porque no Brasil, nós, assalariados e pobres, não nos proporcionava, era uma vida muito mais distante do que a gente imaginava. E hoje, estando aqui, né, Thiago, a gente pode sonhar um pouquinho mais. Uma das coisas que eu costumo dizer é que Portugal, ele deu pra gente a oportunidade de termos sonhos que a gente nunca teve, sabe? Tipo, basicamente eu nunca sonhei em conhecer a Disney pelo simples fato de que eu sabia que eu dificilmente teria dinheiro pra chegar perto da Disney ou pra sonhar com Disney, sabe? Eu nunca tive esse sonho, mas depois que a gente chegou em Portugal e descobriu que tem a Euro Disney aqui na França, fala, cara, eu posso ir na Disney, sabe? É lógico que não agora, por causa da pandemia, toda essa confusão. Mas assim, se não fosse a pandemia, a gente já teria ido na Disney, tá? Já estava planejado para esse ano. Mas infelizmente não foi possível devido a essa confusão toda. Mas assim, Portugal nos deu a oportunidade de sonharmos com coisas que antes pra gente era impossível, sabe? E não só essas coisas que podem ser para você, podem ser meio supérfluas e tal.
Mas assim, a gente tem sonho de crescer, sabe? A gente tem perspectiva de crescer. Se você viu os vídeos da nossa história, você viu que um dos motivos que fez a gente sair do Brasil foi justamente olhar para o futuro do Brasil e não enxergar a perspectiva de crescimento, sabe? A gente não sabia como é que a gente estaria depois de 5 anos no Brasil. Não fazíamos a mínima ideia. A gente falou, gente, como é que a gente pode viver sem ter perspectiva de futuro nesse país? Então a gente decidiu sair e vir para Portugal. E Portugal hoje, sabe, o nosso futuro é uma incógnita, só que é uma incógnita com muitas possibilidades. A gente tem várias possibilidades, sabe? Principalmente depois que a gente tiver o nosso título de cidadão português, o mundo se abre pra gente, a gente vai poder fazer praticamente tudo, sabe? A gente vai dar para os nossos filhos oportunidades que a gente nunca teve. Lógico que tem muita gente que critica, mas vocês estão aqui só por causa da nacionalidade, mas isso é algo natural, é algo que o país dá o direito pra gente. Então, é um direito que nós temos, é algo que a gente conquista com muita luta. Então, acho que a gente deve fazer com esse título, com essa conquista, né? O que a gente bem entender. Isso é um direito de cada um. Conhecer o mundo, não é mesmo? Basicamente, depois com o passaporte português, a gente pode viajar para qualquer lugar sem precisar de visto. Quase qualquer lugar, lógico, né? Mas a gente tem possibilidades. As possibilidades, elas se multiplicam por muito. Verdade. E a gente poder pensar também que a questão do futuro, principalmente para os nossos filhos, a gente tem uma visão muito maior, né? Porque hoje em dia no Brasil a vida tá tão difícil, né? Como um todo. E a gente pensa assim, cara, eu particularmente hoje olho pra minha vida financeira e penso, se eu tivesse hoje no Brasil, o meu filho praticamente não teria acesso a muita coisa. Porque nós não teríamos tanta grana assim, né, Tiagueiras? Por exemplo, aula de inglês, aula de seja lá o que for, de natação, de futebol, de não sei o quê. São coisas que aqui em Portugal é tão natural, a criança praticamente aprende na escola sem custo, entre aspas, financeiro nenhum. E a gente fica muito feliz em poder pensar em proporcionar isso no futuro, né, para os nossos filhos. Essas foram algumas das coisas importantes que mudaram em nós e que Portugal, assim, possibilitou com que nós conquistássemos nesses 4 anos. São coisas assim que vocês viram que são coisas mais subjetivas, são coisas particulares do casal Buscapé, são coisas que a gente julgou importantes. E isso realmente, eu acredito que tem muitas pessoas que concordam com isso, né? Caso a gente tenha esquecido de alguma coisa, se a gente não tenha falado alguma coisa, você pode deixar aqui nos comentários, comenta aqui. O que mudou em você durante esse tempo em que você está em Portugal? Não importa se você está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, mas o que Portugal mudou em você que você não via no Brasil, não enxergava no Brasil? Deixa aqui nos comentários, deixa sua opinião aqui, que a gente adora ler os comentários de vocês. Alguma coisa mudou, senão você tá vivendo errado. Bom, então é isso, a gente fica por aqui, a gente agradece demais a sua companhia em mais um vídeo do canal Casal Buscapé. Não se esquece de se inscrever, porque é super importante, ajudar muito o nosso canal. Compartilha esse vídeo com alguém, joga lá no grupo do WhatsApp, manda pra alguém no Instagram, tá bom? Compartilha nos grupos do Facebook, ajuda muito o nosso canal pra cada vez a gente acompanhar aí, crescer mais e trazer mais gente pra fazer parte da nossa família do Casal Buscapé, tá bom? Não se esquece que esse mês de fevereiro tá muito especial pra nós, então compartilha aqui embaixo a sua experiência também de vivência durante os seus anos aqui em Portugal. A gente vai ficar muito feliz em ler o seu comentário, tá bom? A gente fica por aqui, a gente se encontra amanhã, né, Tiagueiras? Amanhã tem vídeo, todo dia. Simbora. Valeu, galera. Tchau. Tchau!